Oi, gente! Hoje eu vim compartilhar com vocês o meu processo de despertar. E esse meu processo de despertar envolve contar a minha história pessoal. Dentro desse processo de despertar, existiram muitas fases, muitas situações, existem ainda muitas questões que me levaram ao processo de autoconhecimento. Algumas dessas questões, elas persistem até hoje, só que é como se eu fosse trabalhando elas em camadas e compreendendo cada vez mais a profundidade das questões. E contar a minha história para vocês pode ajudar você a reconhecer o seu processo também e como você vem vivenciando e o que você pode fazer com relação a ele também, tá? E todo o potencial escondido por trás desse processo. Mas para quem está chegando agora por aqui, vamos começar com a apresentação. O meu nome é Dayana dos Santos Gualberto, eu trabalho com astrologia, com tarô e sou fisioterapeuta. Trabalho há alguns anos numa UTI aqui de Manaus. E como eu já trabalho há alguns anos em UTI, vocês já podem imaginar que eu vivenciei também o período da pandemia trabalhando em hospital, que vai ser uma das partes importantes do processo de despertar. Mas voltando, eu morava no interior do Pará, numa cidade-projeto chamada Porto Trombetas. Cresci lá eu era envolvida com a Igreja Católica, eu fiz primeiro Eucaristia, Crisma, fiz a catequese, então eu tenho bases ali religiosas da Igreja Católica. Quando chegou o final do ensino médio, eu mudei para Manaus, porque lá em Trombetas não tem, faculdade. Então eu precisaria estudar em outra cidade. Então vim para Manaus e aqui comecei, finalizando o ensino médio, a faculdade de fisioterapia. Antes dela, eu cheguei a iniciar publicidade e propaganda, mas por causa do conflito de horários, eu precisei escolher e fiquei com a fisioterapia. Então, fiz graduação em fisioterapia, mais tarde fiz mestrado em ciências da comunicação. E aí, a história do despertar envolve esses estudos, porque eu percebo que tudo que foi ocorrendo na minha vida me levou para o trabalho no hospital por uma razão. Então, meio que existia um processo de eu desenvolver na área da saúde e na área da comunicação para eu exercer o trabalho que exerço hoje. Ainda em Trombetas, eu tinha interesse por astrologia, mas de uma forma muito básica, aquilo que era só signo, sabe? E com o passar do tempo, quando eu vim para Manaus, eu comecei a aprofundar os estudos e aprender mais sobre a astrologia de verdade. Não é horóscopo, era astrologia já que eu estava aprofundando. Nesse aprofundamento da astrologia, eu fui iniciando muito esse meu processo de autoconhecimento. Depois, eu fui comprando livros, especialmente depois que eu me tornei concursada e que eu iniciei o trabalho no hospital. Eu comecei a comprar livros de astrologia e comecei a fazer o mapa dos meus colegas de trabalho. Colegas de trabalho que tinham interesse na temática, mas na época zombavam meio que do meu interesse por astrologia. Porque você pensa que, nossa, a pessoa estuda para ela ter uma lógica, algo científico, né? E não para vir com essas questões místicas, é como se fosse isso, entendeu? E aí eu era um pouco zombada. Mas continuei me aprofundando na astrologia e também fazendo mapa de pessoas que tinham interesse. E as pessoas começavam a ver que aquilo tinha fundamento.
que aquilo dava certo. E com o passar do tempo também fui colocando isso nas redes sociais, especialmente no Instagram, e cheguei a fazer vídeos iniciais aqui para o YouTube também. Então aí a gente já tem algumas evoluções, né? A gente tem a minha formação em fisioterapia, a gente tem o meu ingresso através de concurso público no hospital. Então aí a gente já tem também melhorias na vida financeira. A gente tem o trabalho com astrologia voltado não apenas para mim e para o meu autoconhecimento, mas também já sendo disseminado para outras pessoas e já auxiliando as outras pessoas através desse processo com a astrologia. Então, à medida que eu vou trabalhando em mim, eu consigo transpor isso para outras pessoas. É algo que eu quero deixar para vocês também. À medida que o trabalho ocorre em mim, o desenvolvimento ocorre em mim, eu consigo transpor isso para ajudar o coletivo, para ajudar outras pessoas. E é uma parte muito importante do processo de despertar, porque você não desperta sozinho, né? Você desperta em conjunto com o coletivo. Quando eu entrei no hospital, eu não sabia, mas eu estava conhecendo o que a gente chama de chama gêmeas. E lá na frente eu vou contar para vocês sobre esse processo de descoberta das chamas gêmeas, que foi ocorrer só muitos anos depois. Então, o desenvolvimento que se deu depois e durante o trabalho no hospital provavelmente tem relação com esse vínculo com a chama gêmea, que vai ficando cada vez mais intenso e trazendo mais questões para eu trabalhar no processo de autoconhecimento. Então, no meu processo de autoconhecimento, eu precisei lidar com algumas coisas e preciso lidar com algumas coisas que foram e ainda são bem desafiadoras para mim. Algumas delas são as questões de corpo físico e aparência, que foi o desenvolvimento da minha obesidade, né? A progressão da minha obesidade que me levou a muitas crises. E essas crises me fizeram buscar terapia, né? Então, eu fiz 2 terapias voltadas para emagrecimento, isso em tempos diferentes, com profissionais diferentes. Então, foi algo que também é importante no meu processo de despertar, tá? Então, faz parte do processo, hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo que a minha obesidade, ela faz parte do meu processo de autoconhecimento. E que ela veio também nesse sentido. E esse processo de lidar com as questões de obesidade me fez trabalhar muito a minha autoestima, a minha aceitação, tá? E quando eu falo trabalhar a aceitação, não é que eu aceite a obesidade, tá? Não é que eu aceite a obesidade em si, mas o que eu aceito é a minha atual condição e não faço disso um motivo de sofrimento na minha vida, tá? A partir do momento que eu me aceito, eu aceito como eu estou, eu posso mudar, tá? Eu posso fazer mudanças na minha vida, porque eu não tô num padrão de sofrimento por esse estado. Foi uma coisa que eu comecei a observar, a questão do sofrimento. Antigamente, para mim, era sofrido, tá? Então, antigamente, para mim, eu ser obesa era uma coisa que me trazia tristeza, sofrimento, baixa autoestima. E hoje não. Hoje não, porque hoje eu aceito a minha atual condição e eu consigo viver feliz com ela, tá? Isso não quer dizer que eu não possa tirá-la da minha vida. Não. Inclusive, eu tenho feito mudanças de hábitos e a tendência é que, com o passar do tempo, eu acredito que vai ter resultado as mudanças de hábitos que eu estou fazendo por mim e para mim, tá? Então, como eu tô falando, existiu um processo de aceitação e de autoestima, de trabalhar a autoestima. Então, hoje eu consigo postar uma foto de biquíni. Eu consigo ir para um banho e me divertir com o corpo que eu tenho, tá?
E quando eu era magra, antes da obesidade, eu já me achava gorda. Então eu tinha uma grande distorção de imagem, que também já gerava essa questão da obesidade, porque você pensa, na minha mente eu era gorda. E eu não era. Se você vê as fotos de antigamente, eu não era gorda. Mas na minha mente eu era. Gente, eu decidi fazer um quadro, né, com esse processo de despertar, porque é muita coisa. Vocês vão ver que é muita coisa. E isso também vai me ajudar a processar algumas ideias que eu tenho para o futuro. E também pode ajudar vocês em algumas coisas, tá? Então, esperem a próxima parte, porque vem outras por aí. Beijinhos e por hoje é isso.